Próximo a nome. Roberto Gomes Bolanhos. Ele não é palhaço! Chefe, ele acertou todas! Não contavam com a minha astúcia? Como você veio parar aqui? Um dia eu vi um anúncio no jornal, recortei o anúncio, fui até a agência de empregos e havia duas filas, uma para aprendiz de produtor e outra para aprendiz de redator. Então você seguiu seus instintos, seus sentimentos? Não, eu escolhi a fila menor com mesmo. Certeza. Quer dizer que isso virou uma grande palhaçada, né? Literalmente. Sem dúvida alguma, Chaves, um tributo musical, foi uma das homenagens mais maravilhosas que já fizeram ao Chespirito. E você assistiu esse musical? Não assistiu? Viu na época que estava rolando, mas acabou perdendo? Mora muito longe e não conseguiu acompanhar? Fica tranquilo porque hoje eu vou te contar tudo a respeito disso e quem sabe um dia volta, né? Então prepare o seu palco para o Festival da Boa Vizinhança e vem com a gente! Antes de começar, essa camiseta e várias outras estampas maravilhosas que você pode garantir com frete grátis e ainda desconto na primeira compra estão te esperando lá na loja da vizinhança. Corre, o link está aparecendo aqui e também está na descrição. Direto a gente vê tributos ao Chespirito, musicais que o pessoal faz por aí, uma ou outra homenagem, enfim, é muito legal como continua vivo. E quando a gente fala de grandes espetáculos, a maior parte das pessoas se lembravam apenas do Show do Chaves Animado, um espetáculo mexicano que fez apresentações em São Paulo em 2011 e 2012. A história contava com atores caracterizados como os personagens animados, tinha um roteiro baseado na série animada mesmo e também tinha dublagem. Bom, isso se manteve até 2019, mas antes de chegar nesse ponto, vamos voltar um pouquinho, vamos para 2018. No final daquele ano já saíram matérias de que Chaves viraria um musical. Com direção de Zé Henrique de Paula e direção musical de Fernanda Maia, a produtora Adriana Del Claro falou isso aqui. Há alguns anos estou atrás do Chaves, fiz carrossel com SBT e me abriu as portas e o cometa selou. Viram que era uma produção muito bacana e uma equipe que eles confiam. Na época os fãs ficaram muito felizes, foi uma novidade tanta, mas eu devo ser sincero e te dizer que eu não animei muito não, mas eu vou voltar nisso depois, vamos continuar com o assunto. No meio de 2018 foi divulgado o elenco que faria parte do musical. Quase 800 artistas se inscreveram, mas apenas 17 foram escolhidos para os papéis principais e eventuais substituições. E esses foram os felizardos. Só gente boa, com bagagem, galera que já tinha trocentos trabalhos no currículo, tinham feito propagandas, programas de TV, outras peças, tinham substitutos preparadíssimos para ocupar o palco caso precisasse, enfim, o time estava montado. E eu me lembro muito bem que na época uma galera especulava, tá, mas eles vão fazer como? Eles vão recriar um episódio clássico ou então alguns episódios clássicos? Na verdade, não! Mesmo antes da estreia, a gente já sabia que ele teria um roteiro inédito, como um episódio inédito escrito por uma brasileira. E quem seria essa brasileira? Eu não sei, né, Santos? Na verdade, a própria Fernanda Maia, que assinou a direção musical da peça. O mais interessante é que o diretor Zé Henrique sabia que teria que ter um episódio por ali. Porém, Roberto Gomes Bolanhos, como Chespirito, também seria um personagem. Criatura e criador juntos. Ela disse que estudou muito as relações entre os personagens, assistiu, anotou, fez mapas, exatamente porque o Roberto trabalhava muito com comédia de engano e a parte técnica do musical precisaria parecer espontânea. O que vai totalmente de encontro com a forma que o Roberto trabalhava, que valorizava muito os ensaios, que tinha pouco espaço para improviso e valorizava a marcação de luzes, os roteiros e tal. A gente criou uma situação em que aparece o criador do Chaves, o Roberto Gomes Bolanhos, e no meio da peça eu escrevi um episódio inédito do Chaves. Eu estudei o jeito do Bolanhos escrever e eu escrevi como ele organizava, eu escrevi dentro da estrutura do episódio. E o mais louco é que quando o grupo Chespirito veio assistir o espetáculo, a primeira coisa que foi dita, assim, o Bolanhos teria escrito essa peça. Então, aí eu sempre acreditei nisso mesmo, que o Bolanhos poderia ter escrito esse texto.
E aqui eu acho que foi um golaço, não fazer só uma adaptação de um episódio ou um compilado de episódios no palco. Não, fazer uma coisa do zero, em formato de tributo mesmo. Porém, é claro, mantendo a essência do seriado original, que afinal de contas é o que todo mundo queria ver. Detalhe que o pessoal do Fórum Chaves também foi envolvido na curadoria, a coisa estava grandiosa, eram muitas pessoas envolvidas nesse projeto. Tinha até chamada rolando no SBT. Ministério da Cidadania e o UOL apresentam Chaves, um tributo musical. Estreia dia 23 de agosto. Sessões às sextas, sábados e domingos. Chaves, a icônica vila e os personagens mais queridos da série, agora nos palcos. Local, Teatro Opus, do Shopping Vila Lobos. Vendas pelo site www.uhu.com. Isso. Foi sem querer querendo. A galera falava sobre o musical em matérias. Chaves, um tributo musical, vai estrear no dia 23 de agosto aqui em São Paulo. Os ensaios já começaram. O desafio do elenco e da direção é trazer esses personagens de volta à vida, mas de um jeito novo e num ambiente diferente. Tá. A gente quer realmente prestar uma homenagem a eles. A gente quer trazer toda essa essência, quer trazer essa emoção do público ver aquela vila, ver aqueles personagens que tanto ama. E não adianta a gente fazer um episódio do Chaves, porque o episódio passa até hoje aí e faz muito sucesso. Então a gente quer realmente trazer algo novo que remeta essa memória e também mostrando outras coisas ali, né, da vida do Bolanhos, enfim, desse universo do palhaço e desse clássico que virou o Chaves. Até que a estreia finalmente aconteceu no Teatro Opus, no Shopping Vila Lobos, em São Paulo, no dia 23 de agosto de 2019. Puxa, já era tempo! Logo de cara, a peça foi um sucesso. Todos estavam ótimos, teve uma grande variedade de cenários. Fique à vontade. Muito obrigado por me ajudar a preparar o meu número para a apresentação. Sim. Tiveram algumas piadas conhecidas. Me diga 2 pronomes. Quem, eu? Muito bem. Quem diria? Nota 10. O pessoal ouviu músicas conhecidas. Que bonita vizinhança, que bonita vizinhança, dessa vila lá Chaves, Guapará, com sua simplicidade, Guapará, como é lindo nosso lar. Também ouviram novas músicas. Um nome é evidente que rima perfeitamente com a palavra poesia. Enfim, foram 2 horas e meia de espetáculo, um espetáculo grande, diga-se de passagem, com muita diversão, com muita nostalgia e com muita emoção. Inclusive, alguém fez essa gravação da primeira temporada e colocou inteirinha no YouTube. O link está na descrição para você assistir depois, seja porque você não viu e tem curiosidade, ou então para você assistir de novo e matar a saudade. Nesse primeiro momento, a peça ficou em cartaz entre 23 de agosto e 3 de novembro. E será que o público gostou? Claro que gostou, foi um sucesso. Nessa nota do próprio SBT é explicado que, com cerca de 55 sessões, passaram 35 mil espectadores. É muita gente. E no dia 28 de agosto, o Roberto Gomes Fernandes, filho do Chespirito, veio até o Brasil e foi assistir ao espetáculo. No final até subiu no palco, deu uma palavrinha, e esse vídeo aqui foi postado no YouTube pelo jornalista Paulo Pacheco. Espero que me saben las palabras porque estoy muy conmovido. No sabía lo que me iba a enfrentar ahora. Es uno de los días más felices de mi vida. Y así es como se hacen las cosas geniales, como esto que es verdaderamente genial. Muchas gracias. E depois, ele, que é carinhosamente chamado de Robertinho pelos fãs brasileiros, chegou a falar em entrevista para a TV mexicana sobre a sua passagem pelo Brasil e sobre a peça. Gómez Fernández compartió los pormenores de su viaje a Brasil, donde se le rinde homenaje a su padre. Acabamos de regresar de Brasil, como platicaba hace rato, donde tienen montado un espectáculo, es un tributo musical a Roberto Gómez Bolaños, y es una experiencia fantástica, con un talento formidable que
Está muy lejos, es en Brasil, pero ojalá se puedan acercar para verlo. E o sucesso não foi apenas de público, mas também rendeu vários prêmios. Só em dezembro foram 3 prêmios no Destaque Imprensa Digital. Carol Costa ganhou como melhor atriz coadjuvante interpretando a Chiquinha, Diego Veloso ganhou como melhor ator coadjuvante pela interpretação de Kiko e Fernanda Maia ganhou como roteiro original. No mesmo mês foram 7 indicações ao Prêmio do Humor 2020 e 2 vitórias, Zé Henrique de Paula na direção e toda a obra ganhou o prêmio de melhor espetáculo. Até que, em janeiro de 2020, a peça voltou para uma segunda temporada. Ministério da Cidadania apresenta Escapuliu Chaves, um tributo musical. A vila mais amada está de volta em curta temporada, com sessões sextas, sábados e domingos. Você não soube? No Teatro Opus, no Shopping Vila Lobos. Sim, pois é. Vendas pelo site uhu.com.br. Isso. Patrocínio Safari. Você já vê, Vários fãs de São Paulo foram assistir, continuou sendo sucesso, até que no dia 14 de março de 2020, Chaves, um tributo musical, iria estrear lá em Fortaleza. Sim, tava para rodar pelo Brasil, a galera tava eufórica. Porém, infelizmente, por conta da pandemia, teve que ser adiado por tempo indeterminado. Mas em 2021 vieram 10 indicações ao Prêmio Bibi Ferreira, a mais importante premiação do teatro musical brasileiro. Das 10 indicações, Chaves, um tributo musical, ganhou 5 prêmios, se consagrando como um dos maiores vencedores da edição. Fala sério, sensacional e merecido, né? E por isso eu já quero lançar a palavra-chave. Você chegou a assistir esse musical? O que você achou? Você gostou? Não gostou? Qual foi sua parte preferida? Ou então você não assistiu o musical? Você pretende assistir no YouTube e você tem curiosidade para ver como foi? Eu já vou dar um spoiler, eu se fosse você assistiria porque foi maravilhoso. Digo isso porque... Lembra que eu falei que quando anunciaram o musical e tal, eu não fiquei muito animado, eu não dei muita bola? A verdade é que quando chegou 2021, eu via os prêmios que a galera tava ganhando, vendo todo mundo falando sobre, todo mundo que tinha assistido o musical me falava como você perdeu, porque foi maravilhoso, e a gente amadurece, né? Ainda bem, a nossa cabeça muda, e eu me culpava horrores por ter perdido, eu me culpava muito. Eu só conseguia pensar isso aqui de mim. Imbecil, bobo, tonto, fraco, feio, burro, covarde, idiota, etc. A grande verdade é que, por pura ignorância e preconceito da minha parte, uns anos antes eu pensei assim, mas é um monte de ator brasileiro interpretando a galera que eu gosto, acho que eu não vou gostar muito. Claro, não fiquei falando mal, não é, meu Deus, fiquei brigando na internet, não, só não me despertou interesse. E eu admito, foi por uma ignorância mesmo, eu achei que eu ia me sentir de tal forma. Bobeira da minha cabeça. E como eu disse, todo mundo à minha volta falando, Renan, você tem que ir, o musical é legal, o musical é bonito, é interessante, é emocionante, é respeitoso, você vai gostar, eu tenho certeza. E eu olhava, não, ficava de braço cruzado, não, acho que eu não vou não. Babaquice minha, pura babaquice. Burro! Mas ainda bem que a gente muda, a gente evolui, a gente amadurece e as nossas opiniões também mudam. E, para minha sorte, o musical voltou. Em novembro de 2022, o musical estava de volta, dessa vez no Teatro Opus do Shopping Frei Caneca, também em São Paulo. Dos 17 membros do elenco, apenas 6 voltaram interpretando os mesmos personagens. Sim, mudou muita gente. Mas isso diminuiu a qualidade do espetáculo? Claro que não, besta! Inclusive, por essa grande sorte, eu falei, agora não me escapa, agora eu vou me redimir e eu vou lá assistir. E olha, do fundo do coração, eu te garanto que pouquíssimas vezes eu fiquei tão emocionado na minha vida. Mal começou o espetáculo, eu já estava com os olhos cheios de lágrimas, daqui a pouco começava a rir, me divertia com tudo que estava acontecendo em cena, admirava as músicas, as atuações, as trocas de cenários, tudo belíssimo, tudo perfeito. Novamente, 2 horas e meia de diversão, passou voando, calei minha boca, percebi de vez o quanto eu fui besta no passado, até porque no final da apresentação eu já estava chorando tanto, mas tanto, naquele ponto que você fica com o olho inchado e começa
começa a escorrer lágrima pra camiseta, sabe? Que você fica naquela dúvida se você tá passando vergonha. E talvez você que não viu o espetáculo e talvez nunca viu nada a respeito disso, esteja estranhando essa coisa de ter uns palhaços por ali, né? A verdade é que o pessoal fez uma história muito criativa. Só para dar um breve contexto, tudo começa com o Chespirito chegando no céu dos palhaços e por lá todo mundo olha para ele e fala: ué, você não parece um palhaço, você não era para estar aqui. E relaxa que isso não é um spoiler não, porque isso acontece nos primeiros 10 minutos do espetáculo. Só que agora eu vou dar spoiler. Não é nada demais, é rápido, se você quiser pula essa parte, tá? Só tô avisando, depois não vai reclamar comigo. Resumindo bastante, os palhaços descem para a Terra para ver as criações e a vida do Chespirito, para ver se ele pode entrar no céu dos palhaços ou não. Então eles passam pelos cenários de Chaves, veem os personagens e tal, até que no final, como cereja do bolo, vem esse encontro do Chespirito com o Chaves. Nessa vila mora um Chaves, a juventude que nunca morrerá. Às vezes eu me pergunto se eu realmente criei você. Claro que não! Eu é que criei você. Foi sem querer querendo! E nessa hora eu chorava de soluçar, me emocionei muito e o tempo todo eu ouvia a galera fazendo aqueles barulhos assim, ó. Sabe, a galera fungando assim, todo mundo no teatro tava chorando. Infelizmente, depois dessa curta temporada não tivemos mais nenhuma notícia a respeito do musical, mas quem sabe volta. Eu amaria ver de novo e eu te garanto, se você não viu, assista no YouTube. Não é a mesma coisa que ver ali ao vivo, a cores, não é, mas tá valendo, porque o musical é belíssimo. É uma homenagem assim, que acho que serve como exemplo para todo mundo entender o que é de verdade um tributo respeitoso, criativo, bonito. Como fã, assim, eu fiquei louco, assim, eu saí atordoado do teatro. Então, se voltar, não deixe de assistir. Vamos fazer um apelo, vamos lá no Instagram, tem lá Chaves, o musical, vamos falar, galera, volta, a gente quer ver de novo. Chaves está com tudo de novo. Pô, teve a exposição no ano passado em São Paulo, que foi gigante, agora tá rolando a exposição em várias cidades do Brasil, voltou pra TV. Pô, galera, se alguém do musical estiver assistindo, voltem, pelo amor de Deus, voltem. O trabalho foi impecável, impecável, bem diferente daquela paródia que a galera fez no SBT, onde o professor Girafales foi interpretado pelo Carlos Alberto de Nóbrega e depois pelo Celso Portiolli. Mas foi engraçado, a ideia é diferente, a ideia aqui foi de paródia, não de tributo, e tá tudo bem, é divertidíssimo. Se você não viu esse vídeo e nem sabe do que eu tô falando, é hora de clicar aqui do lado, porque eu tenho certeza que você vai gargalhar, vai se divertir e vai ver um monte de coisa que talvez você fale, cara, ratinho como Sr. Barriga, eu nem imaginava que isso tinha acontecido. Eu também não. E a gente se vê no próximo vídeo nessa mesma hora e nesse mesmo canal.